Olá, seja muito bem-vindo ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos auxílios e subsídios da lição de número 10 do segundo trimestre de 2023 da EBD, Revista Adultos da CPAD, que tem como título Quando os pais sepultam seus filhos. O texto áureo diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. A verdade prática diz assim: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar. Leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, capítulo 1, versículos 13 e 16 a 19. A introdução diz: o patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a sua casa. Nesta lição, estudaremos a respeito da morte dos filhos de Jó e como a família do patriarca passou por essa tragédia. Veremos que a experiência de os pais sepultarem os filhos talvez seja a experiência mais dolorosa da vida humana. E, ao mesmo tempo, como podem os encontrar na Bíblia, a palavra de Deus, consolo diante desse quadro. Tópico primeiro, a família de Jó. Quem era Jó? O patriarca Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. As pesquisas dizem que ele viveu na época anterior à de Moisés, antes mesmo de Abraão, entre os séculos 25 e 28 a.C. Naquele tempo, a longevidade humana era maior que a atual, o que explica a sobrevida de 140 anos do patriarca. Leia Jó 42, versículo 16. Mais especificamente, ele nasceu depois do dilúvio e tornou-se um homem rico e próspero. Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Jó 1:8. Então, Jó era um patriarca, né, que viveu naquele período ali pós-dilúvio, mas que antecedia a chamada de Abraão. E naquele tempo, né, Jó certamente ouviu ali a tradição oral que veio a partir de Noé, e como tudo aquilo aconteceu, o dilúvio, e o que Deus tinha ordenado a Noé, que era o seu antepassado, e também para que seus filhos obedecessem. Por isso é que Jó tinha essa religião, digamos assim, essa forma de servir a Deus, que era aprovada por Deus e foi até testemunhada por Deus, né, sobre a vida de Jó. Então, não havia naquele período ainda uma religião institucionalizada, né, como veio a acontecer depois que Moisés, ali no Monte Sinai, né, recebeu da parte de Deus ali toda aquela legislação. Mas havia uma linhagem piedosa, né, que através de Sete primeiro, depois Noé, né, passando por Noé, e depois através de Sem, que era o filho de Noé, que deu sequência a essa semente piedosa. E Jó, ele sabia de todas essas histórias, e por isso é que ele era um homem que procurava
fazer as coisas corretamente, seguir a justiça, e com isso ele agradava a Deus. Subtópico 2, a esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Ela não tem muitas informações em outras partes da Bíblia sobre a esposa de Jó. Ela ganhou a fama de uma mulher insana e ambiciosa por causa da perda de todos os bens materiais e dos filhos que foram mortos por uma tragédia. Jó também foi vítima de feridas purulentas, das quais ela teve repugnância. Todavia, fazia o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Jó, capítulo 2, versículo 9. Ela teve 10 filhos com Jó, e como não se deixou influenciar pela proposta desesperada de sua esposa, o patriarca suportou tudo até que Deus virasse a sua sorte e transformasse o mal em bênção. Então a esposa de Jó, ela realmente, aquela passagem que ela fala para Jó amaldiçoar a Deus e morrer, a esposa de Jó, recebeu realmente uma má fama. Mas o texto ali do livro de Jó dá a entender que ela permaneceu ao lado dele até o fim. E não consta que o Jó tenha tido outra esposa. E que quando Deus virou a sorte dele e ele foi novamente abençoado com outros filhos, pelo que consta, e os estudiosos já chegaram a essa conclusão, que foi a mesma esposa que Jó tinha. Naquela época as pessoas viviam muito mais, a longevidade era maior do que nos dias atuais. Subtópico 3, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. Estes tinham uma rotina social de banquetes, muita comida e bebida. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. Ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca em relação ao bem-estar espiritual de seus filhos. Jó, capítulo 1, versículos 4 e 5. Então, os filhos de Jó eram jovens normais. Eles se reuniam para comemorar o aniversário de cada um deles. Mas o Jó era um homem piedoso, era um homem que tinha preocupação de saber se os seus filhos tinham, de alguma forma, cometido algum pecado. E ele, então, já providenciava um sacrifício para a expiação daquele possível cometimento de pecado por parte dos filhos dele. Veja só como é que o Jó era um homem piedoso, um homem preocupado com a parte espiritual dos seus filhos e da sua família. Tópico 2. Lidando com a morte dentro da família. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é uma maldição advinda do pecado. E só o Senhor Jesus foi capaz de cravar essa maldição no lenho de sua cruz no Calvário. 1 Coríntios 15, versículos 55 e 56. Assim, todos ficamos perplexos diante da morte, e principalmente quando envolve alguém próximo a nós. Por isso, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. Não temos domínio nenhum sobre ela. Entretanto, a nossa confiança está em Cristo e, por causa de sua ressurreição, podemos afirmar que a morte não nos reterá na sepultura, mas servirá de meio para adentrar a vida eterna com o nosso Salvador. João 5, 24. Então veja bem, Jesus venceu a morte e nós com ele também venceremos. A morte não é o fim, a morte é a passagem para estar na presença dele por toda a eternidade.
No entanto, quando a morte abate algum membro da nossa família, obviamente nós ficamos tristes e abatidos. Mas a palavra de Deus nos traz consolo, porque sabemos que se esse nosso ente querido partiu com Cristo, nós o encontraremos na eternidade e estaremos juntos na presença do Senhor. Então é isso que a Bíblia nos traz de palavras consoladoras. No entanto, não é fácil, né? Ainda mais no caso aqui de Jó, que perdeu todos os seus filhos. Os bens não seria nem tanto assim, mas perder 10 filhos ao mesmo tempo não é para qualquer um, não é fácil, né? E ele se manteve firme ali, servindo a Deus, e não negou a Deus, como Satanás, né, que foi o tentador, estava esperando que ele fizesse. Subtópico 2. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente isso aconteceu. É importante ressaltar que uma perda como essa traz uma tristeza imensa. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo, tempo de sorrir e tempo de chorar. Eclesiastes 3:4. A tristeza e o choro passaram a fazer parte da família de Jó, outrora feliz e próspera. Então, Jó tinha uma família feliz, todos felizes, vivendo bem, os filhos, o marido, a esposa, né, os bens, os negócios. De repente, aconteceu a tragédia. A tragédia se abateu sobre essa família feliz, né, outrora feliz. Né. Mas, como já foi dito, Jó permaneceu firmado em Deus. Ele disse, Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que o Jó falou. E isso serve para nós também nos dias atuais. Nós que podemos passar por situações parecidas, como a perda de um ente querido. Devemos ter essas palavras de Jó como uma bússola, como uma orientação nesse momento de luto que tivermos que passar aqui na Terra. Subtópico 3. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Versículo 20 do capítulo 1. Isso mesmo, Jó adorou a Deus. Aqui ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido diante do Senhor da vida. Essa passagem bíblica nos mostra que a dor da perda não passa, mas o processo de aceitação torna o luto mais digno. Então, você entender que a morte faz parte dessa humanidade por conta do pecado original, o pecado entrou na humanidade, ali no Jardim do Éden, e a morte veio junto. Então a morte faz parte da humanidade. Todos nós morreremos. Alguns terão o privilégio de estarem vivos no arrebatamento da igreja, na volta do Senhor Jesus. Mas a maioria vai experimentar a morte física. Mas a morte física para o cristão verdadeiro, para o cristão nascido de novo, não é o fim. Ali, a partir desse processo, aceitar isso que a Bíblia ensina sobre a morte, vai realmente ajudar a superar o luto pela morte de algum ente querido. Neste momento, ouça essa mensagem importante da Faeste Academia para abençoar a sua vida. Olá, alunos e alunas da Faeste Academia. É ótimo ter sua presença em nosso canal. Estamos aqui para apresentar a você a plataforma de estudos dos cursos de teologia da Faeste Academia. Lembrando que todos os nossos cursos estão com mais de 60% de desconto. Aproveite essa oportunidade e venha aprender a palavra de Deus. Para acessar a plataforma, basta entrar no site oficial da Faeste e clicar
clicar na aba FAEST Academia. Você será direcionado para a nossa plataforma de estudos. Nessa aba, basta digitar seu e-mail e sua senha e clicar em Login. Dentro da plataforma, na página inicial, você terá acesso a todos os cursos que você adquiriu. Para começar a estudar, basta clicar no curso a qual deseja fazer. Dentro do curso, você terá acesso a todos os módulos que o compõem. Em cada módulo, há diversas aulas. Para começar a assistir, é só clicar no nome da aula que você será direcionado ao vídeo. Na parte inferior de cada vídeo, há um PDF com o material daquela aula. Para fazer o download, é só clicar. Ao concluir a aula, basta clicar no botão Concluído na parte inferior direita da página, que automaticamente você será direcionado para a próxima aula daquele módulo e assim por diante. Não perca mais tempo e venha aprender sobre a palavra de Deus conosco. Deus abençoe seus estudos e até uma próxima oportunidade. Tópico 3. Os cristãos e o luto. Subtópico 1, não culpe a Deus. Não é muito difícil nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se desesperar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó, né? Ele confiou em Deus, ele creu em Deus, ele continuou confiando que Deus estava no processo de tudo aquilo que estava acontecendo. E ele resolveu, em vez de reclamar, em vez de blasfemar contra Deus, resolveu adorar a Deus. Esse é um princípio que todo cristão, diante do luto, diante da morte de um ente querido, precisa seguir. Em vez de reclamar, em vez de blasfemar, adorar a Deus. Subtópico 2. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. O que o comentarista quer dizer? O luto, a morte do ente querido aconteceu. O luto você tem que passar. Você não pode negar isso. Ou jogar a culpa em Deus ou até em outras pessoas. Tem que passar por aquilo. Por aquele período de luto. E aceitar que a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Você manifestar-se emocionalmente, através de choro, do silêncio, da compenetração, isso faz parte da vida do ser humano diante, né, da dor. O próprio Senhor Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou quando soube da morte de Lázaro. Então, se o próprio Senhor Jesus passou por esse processo de luto, por que nós também, né, não vamos passar? Então temos que entender isso. É difícil? É muito difícil, não é fácil. Imagina perder 10 filhos ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Não é para qualquer um, mas em Cristo nós, né, temos a consolação do Espírito Santo e o Senhor nos ajuda a superar e a passar por essa situação. Subtópico 3. Mantenha a esperança. Vimos que é saudável manifestar emoções próprias do período de luto, mas também é verdade que o crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável, né? Então, até 6 meses a pessoa enfrentar aquele luto pela morte do ente querido, tudo bem. Se depois ela começa ainda a ficar prostrada, abatida, cabisbaixa, deprimida e não quiser fazer mais nada na vida, tem alguns até que chegam a buscar a morte, né? Porque não suportam a dor, o sofrimento pela perda do ente querido. Isso já é uma situação complicada e a pessoa precisa realmente de ajuda especializada, ou do próprio aconselhamento pastoral, ou até de uma ajuda psicológica. Estamos chegando à conclusão desta lição de número 10. Se você está sendo abençoado ou abençoada por esta videoaula, não esqueça de deixar
o seu like, comentar, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no nosso canal da Faeste Academia para que mais pessoas, possam ser alcançadas através da explanação da Palavra de Deus. O texto da conclusão diz assim: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor da perda de um pai ou de uma mãe é incalculável. Por isso, é importante que levemos em conta esta declaração do salmista: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Salmos 73, versículo 26. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele. O Senhor Jesus venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é uma verdade consoladora e, ao mesmo tempo, esperançosa. Portanto, nesse momento, é tempo de confiar em Deus. Não só nesse tempo, em todo tempo. Confiarmos em Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Muitas vezes, não em todos os momentos, Deus às vezes recolhe um ente querido nosso para o próprio bem daquele ente querido, no sentido de mantê-lo salvo por toda a eternidade. É claro que é difícil, é muito difícil, realmente eu nunca passei por essa experiência, mas acredito que a palavra de Deus nos traz princípios e ensinamentos preciosos para que nós possamos suportar essa tragédia de perder um ente querido, principalmente um filho. Este foi o conteúdo dessa lição de número 10. Deus abençoe os seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.